that's what you want to do. Boa noite, telespectadores. No nosso Personalidades de hoje, vamos bater um papo aqui com Flávio Bueno Fischer, que é tabelião do primeiro tabelionato de notas e protestos de Novo Hamburgo e também membro do Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil, onde foi por diversas vezes presidente. E, além disso, é membro do Conselho Permanente da União Internacional do Notariado e preside ainda a Fundação Semear. Tudo bem, Flávio? Tudo bem. Alegria em receber o teu programa e a tua pessoa aqui no meu ambiente de trabalho. Isso é o mais gostoso, né? Conhecer o ambiente de trabalho daquelas pessoas que a gente conhece do dia a dia ou aqui do tabelionato mesmo, né? Porque as pessoas pensam como a pessoa vive, o que ela gosta, né? O que ela faz. E eu tenho certeza que a grande maioria não conhece assim nem 10% de quem é Flávio Fischer e como começou a sua história de vida. Por isso, a gente veio aqui bater um papo para que tu nos conte um pouquinho. Tá bom, eu posso começar dizendo, para surpresa de muita gente, que eu não sou nascido em Novo Hamburgo. Muita gente acha que... E eu sou hamburguense da Gema já há muitos anos, há mais de 60. Mas... Aqui desde 73? No tabelionato desde 76. Na segunda entrada, aí já começa uma parte da curiosidade a respeito da minha vida, porque... Com 5 anos de idade, lá em 1953, a nossa família veio para Novo Hamburgo. Na época, meu pai e a minha mãe tinham 12 filhos, tinham 6 e aqui em Novo Hamburgo nasceram mais 6. Mas eu ainda sou dos que nasceram lá em Dom Pedrito, lá na fronteira do Uruguai. E o pai veio para cá justamente, decidiu procurar um lugar onde ele pudesse propiciar acesso ao estudo universitário para os filhos, né? Porque lá era um pouco mais difícil, mais distante, etc. E ele próprio queria fazer uma segunda faculdade, ele já tinha uma e queria fazer mais uma. E foi isso que nos trouxe para Novo Hamburgo. Agora, a minha vida profissional começou com uma coincidência incrível, porque foi no antigo cartório Poisson. E eu era literalmente um auxiliar, assim, no que hoje é o reconhecimento de firma, é tudo eletrônico, digital. Na época... Vocês foram pioneiros, né? Tu já tinhas uma visão moderna, né? De jovens, né? Jovens sempre têm uma visão mais... E o próprio seu Carlos já era um inovador, porque eu lembro exatamente quando eu fui trabalhar como auxiliar lá, ajudava a preencher os dados do reconhecimento de firma, colocar o carimbo, tinha que pagar o imposto do selo, então cada reconhecimento de firma tinha que colar um selinho, botar a data do selo, era cheio dos detalhes, né? Era bem mais demorado até por isso. Mas na época, para fazer uma fotocópia autenticada, né? O cliente deixava o documento lá, eu levava no fotógrafo mais próximo, ele fazia uma fotografia, um negativo, revelava igual uma fotografia de pessoas e tal. E esse documento, então, era trazido... depois que o fotógrafo me devolvia, eu autenticava, então, essa cópia fotográfica, né? E quando eu estava nesse período lá de 5, 6 meses que eu trabalhei, aos 16 anos lá, seu Carlos importou uma máquina, eu nunca me esqueço da marca, era a Lumoprint, que foi a primeira copiadora que entrou no Brasil. E era um sistema que imitava o trabalho do fotógrafo, só que não precisava levar ao fotógrafo. Era uma máquina, eu ficava nos fundos, eu tirava a fotografia com essa máquina do original trazido. Então, em vez de levar 3 dias para autenticar uma cópia, já dava para fazer no mesmo dia. Trazia de manhã, devolvia de tarde, trazia de tarde, devolvia no outro dia de manhã, porque aí eu fotografava o original, saía um negativo que eu tinha que botar numa solução química igual a de fotografia para revelar. E aí esse papel depois revelado é que era autenticado, né? O original daí, não é? Exatamente. Então isso foi a minha primeira experiência de trabalho, né? E eu trabalhei, se eu bem me lembro, 6 meses por aí, mas eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. E eu queria mais tempo para os estudos
E aí procurei um emprego que eu pudesse trabalhar só um turno. E aí consegui de auxiliar da relojoaria Conderfer, que tinha na Pedro Adams Filho, ali no centro. E eu controlava os estoques com uma canetinha, o seu Herberto Conderfer me dava as orientações, eu anotava com caneta vermelha o ouro que saía e azul que entrava. Era muito bacana. Foi uma experiência também bom. Depois disso, já com 17 anos, surgiu um concurso para o Banco do Brasil, que na época podia fazer com essa idade. E eu passei, fui logo classificado, mas eu não podia assumir porque eu não tinha completado os 18. Então eu tive que esperar completar os 18 e virei bancário. Fui bancário do Banco do Brasil, trabalhei na agência que tinha aqui na Joaquim Pedro Soares e depois nessa nova. Eu me lembro que eu ajudei a fazer a mudança, cada um levava os seus arquivos manualmente, a pé, para o prédio novo e a companhia contratada fazia a mudança dos móveis e equipamentos, né? E trabalhei então no Banco do Brasil, inicialmente em Lajeado, depois em Campo Bom, depois aqui em Novo Hamburgo. Mas foi o período que me permitiu pagar meus estudos, que eu queria fazer a faculdade de Direito. Concluída a faculdade de Direito, eu fui contratado por um escritório de advocacia de São Leopoldo e durante 3 anos trabalhei como advogado. Advogado dava consultoria trabalhista, previdenciária, enfim, para empresas. Desde Porto Alegre até toda a região aqui, Sapiranga, São Sebastião do Caí, Estância Velha, aquelas empresas, as famosas empresas do calçado e couro que existiam na época, a maioria delas não existe mais, quase todas. E, enfim, trabalhei nessa área como advogado. E como advogado, atendi, entre outras situações, um sindicato dos contabilistas que tinha aqui em Novo Hamburgo, que era presidido pelo irmão do seu Carlos Poes. E na época, eu não sabia disso, o seu Carlos andava procurando alguém para tocar o tabelionato. Ele queria 2 coisas, alguém que cuidasse da gestão, que diz que toda a parte de administração e gestão de pessoal para ele era muito torturante. Ele dizia sempre que ele gostava de fazer os trabalhos notariais, mas lidar com essa coisa ele disse que para demitir um funcionário, por pior que fosse, ele ficava uma semana sem dormir, coisas desse tipo, assim, né? E aí, um dia ele me chama, e eu não sabia por quê, né? E ele disse, não, andei testando algumas pessoas aqui para trabalhar comigo, não deu certo, e me indicaram o teu nome, e eu me lembrei que eu tinha dito, e aí que vem a curiosidade, quando eu saí lá com 16 anos de idade, a única expressão, ele não fez contraproposta, nada para eu ficar. Ele só disse assim, é uma pena, guri, que tu vai sair porque tu leva jeito para essa coisa. Quer dizer, ele intuía. Ele já era visionário, já estava vendo que se reencontrariam, quem sabe, no futuro. Possivelmente, espiritualmente, já havia uma comunicação, né? Então ele me disse, olha, eu quero te contratar para trabalhar de novo comigo. Fiquei meio assim, porque eu estava gostando de ser advogado consultor, que andava na rua, fazia audiências, visitava as empresas e tal. E fiquei porque eu não gostei de ser bancário. Eu tratei de gostar daquilo que eu estava fazendo para viver melhor naquele período, mas não era a minha preferência, né? Até foi um gerente do banco, o Varguinhas, que me disse, olha, se tu não faz o que tu gosta, trata de gostar do que tu faz enquanto isso convém ou é importante. Exatamente. Então, isso foi assim que aconteceu a coisa. Então, ele disse, então me faz uma proposta para voltar, né? Eu não tinha a menor ideia do que fazer de proposta e tal. E o meu falecido sogro disse assim, faz que nem jogador de futebol, pede luvas e ordenado. Então, como? Não, pede uma poupança que se tu daqui a um ano chegar à conclusão que não é o que tu quer fazer, tu tem uma reserva para voltar a reconquistar a clientela, para voltar a advogar, né? Porque profissional liberal, tu conhece bem como é que é. Se a gente não está trabalhando, não ganha, né? E aí eu fiquei preocupado com isso e fiz uma proposta para eles. Não, esse negócio de luvas, eu não vou te dar isso. Eu vou te fazer uma outra proposta. Me diz o mínimo que tu precisa ganhar por mês, né? Aí eu digo, bom, digamos que eu estivesse ganhando lá 6 mil por mês, eu digo, o mínimo que eu preciso ganhar é 10. Já chutei um pouco. Sim,
Negociação. Garantir. Ele disse, não, isso eu posso te pagar. Mas eu vou te garantir que tu vai gostar, porque eu ainda vou te dar uma comissão nos resultados do tabelionato. Vou te dar uma participação. Na época ele me deu 10% daquilo que seria a receita líquida dele, né? Ele já era tão moderno que ele já distribuía uma participação para os funcionários, para alguns funcionários que eram os de postos de chefia. Então, bom, fechamos, realmente, só que ele, no 2, 3 dias que eu estava no tabelionato, ele disse assim, bom, Flávio, agora é o seguinte, tudo contigo. Eu preciso sair, eu preciso ficar isolado, eu vou escrever um livro para um congresso, vou organizar um congresso, e tu assume o tabelionato. Tu imagina, entre outras coisas, pessoas antigas que estavam lá dentro, que tinham sido minhas chefas, agora eram minhas subordinadas. A dificuldade, a resistência, os hábitos, e eu tinha que tratar de modernizar a gestão, a administração e fazer para aquilo para o qual eu estava contratado, né? E enfrentei algumas situações bem peculiares, assim. Me lembro de um gerente de banco meio se pavoneando lá, me chamando de guri bobo, que ele era estudante de direito e que ele sabia o que ele estava... Ele queria me impor uma situação lá, né? E eu disse, olha, eu respeito muito, que bom que o senhor é estudante de direito, que eu já sou formado há 4 anos. Eu disse pra ele. Aí ele ficou meio assim, que eu tinha talvez uma cara de guri, ele achou que... Dou todo o apoio. Eu acho que está tudo certo, só que se o senhor realmente vai continuar insistindo nisso, o senhor faça por escrito, que eu vou lhe responder por escrito também. Aí ele me fez o pedido por escrito e eu respondi, eu agi dessa forma conforme a lei. E não disse qual era a lei, ele que fosse procurar, já que ele era estudante de direito. E outra coisa que eu enfrentei, que foi um certo desgosto num primeiro momento, foi que um grupo de funcionários, num dia que eu tirei de folga, foi falar com o seu Carlos com uma lista de reivindicações e que, de certa forma, insinuavam que eu tinha que ser demitido. Rebelião. Uma rebelião, assim, 90% deles assinaram e tal. Aí ele me mostrou a listagem das pendências e tal, né? E eu disse, olha, seu Carlos, eu não tinha experiência anterior em gestão de pessoas nem nada, mas isso aqui eu não posso abrir mão de nada. Para cumprir a minha missão aqui, eu tenho que sustentar todos esses itens. Ele examinou um por um comigo. Quando chegou no 10º e eu disse, eu sustento, ele disse, era tudo que eu queria ouvir. De agora em diante, tu não me consulta mais nada, faz como tu acha que tem que ser, se é que tu quer continuar. Porque ele disse, ele deu a abertura para eu dizer, olha, eu posso sair daqui e aceitar propostas que eu tenho aí fora, eu posso, de alguma forma, demitir os cabeças desse movimento, ou enfrentar a situação e tocar o barco. E aí eu disse, não, eu quero tocar o barco. Disse, bom, então... de hoje em diante tu não precisa mais me consultar, vai fazendo como tu acha que tem que ser. E aí que foi que eu iniciei, como eu sabia que eu não tinha essa vivência, eu fui fazer um curso na Fundação Getúlio Vargas de gestão de recursos humanos, para entender tecnicamente melhor como é que isso funcionava, né? Porque eu estava muito na intuição, né? Na vivência, mas na intuição, e a minha experiência era toda de advogado liberal que não tinha funcionário. Então, não tinha essa vivência. E aí, com esse estudo, depois contratei um gestor que também não funcionou durante um bom tempo, mas acabei chegando à conclusão que não era o melhor caminho. E, bueno, aí a coisa andou. O seu Carlos já era, como eu disse, um moderno, né? Eu me lembro que quando eu entrei, nesse período foi já 76, né? Quando eu entrei para trabalhar com ele de novo, ele tinha também, além daquela novidade da copiadora, aquela que agora já era mais moderna, já tinha surgido a tal Xerox, né, que virou até sinônimo de cópia, ele tinha uma máquina repetidora de texto com teclado igual ao de computador, assim, ou de máquina de escrever na época, era uma IBM MT, o nome da máquina, que tinha um trambolho embaixo, assim, que era para colocar, era um caixote, assim, onde se colocava fita magnética que gravava os textos, como se fosse um computador, né? E essa máquina,
por exemplo, tinha um loteamento aqui do que chamamos Morro dos Papagaios, que era loteamento Nossa Senhora de Fátima. Tinha mais de 30 nomes de pessoas, de herdeiros, etc., que eram os vendedores. Então, cada escritura tinha que relacionar todos aqueles nomes. Então, essa máquina gravava todos os nomes, gravava isso que o computador faz hoje, partes do texto, e então o datilógrafo só precisava preencher os dados do comprador, o valor do negócio, o resto já vinha pronto. A procedência das antigas escrituras, etc., já estava tudo gravado. E era um sucesso, porque ficava à vista do balcão dos clientes, eles vinham aquele teclado sem parar e a funcionária fazia questão de deixar a mão em cima, mas não era ela só preenchia as partes, entende? E então ele já, de novo, ele era um moderno. Eu me lembro que lá no ano de 76 eu vendi essa máquina para uma multinacional, porque para nós ela já era obsoleta, nós já queríamos modernizar. Isso em 76. Bueno, e aí a gente foi, na época ele já estava instalado aqui na Galeria Central, né? E em 77 a gente fez a mudança para este prédio, que não tinha aqui onde nós estamos, essa parte nova não existia, era só o prédio antigo, que era do antigo banco, né? Foi banco da província, o Banrisul teve um período aqui instalado também, quando construíram a sede deles. Então, depois que a gente já estava instalado aqui, a gente percebeu a necessidade de crescer, né? Aí o seu Carlos fez uma parte nos fundos, no pátio. Depois eu comprei esses terrenos do lado de cá para criar, então, essa ampliação, que é o espaço onde nós estamos, que tem a parte lá de baixo no hall de entrada, que foi então incorporada, e a gente fez questão de incorporar de uma maneira que não quebrasse a parte histórica, né, a fachada. Então a gente imitou um pouco o desenho da parte antiga para conciliar com a nova, porque tu sabe que eu gosto muito da preservação histórica, patrimônio histórico, Fundação Schaeffer, etc., todo esse envolvimento com a arte. Importantíssimo. Né? Então, basicamente, aí depois, com essa reforma, que a gente iniciou a modernização que nos fez chegar ao padrão de hoje, que foi a tecnologia, né? Isso foi em 95. Quando a gente implantou o sistema de controle de foto digital do cliente e também da impressão digital, também a gente teve umas situações curiosas, né? Uma que eu não sei se você vai lembrar que teve um piloto americano que teve que sujar os dedos na polícia para identificar, né? E aí, na reportagem que fizeram, a TV Bandeirantes, eu me lembro que fez isso, na reportagem que fizeram, eles citaram o tabelionato, porque aqui já existia um sistema eletrônico que não precisava sujar o dedo, que era novidade. Não sei se no país, mas enfim, nós porque eu, quando resolvi criar esse sistema mais moderno, eu mandei uma equipe para os Estados Unidos, porque não havia nada aqui no Brasil, né? Então, vocês lá pesquisa a tecnologia existente, contratamos um professor da Unicinos, que era especialista em redução de espaço em computador, né? Eu não sei como é que chama isso. Na época, eu me lembro, agora não lembro mais. Porque eu sabia que eu ia lidar com muito arquivo de fotos e de documentos. Então, eu ia ter que ter, na época, se falar em gigas, em megas e não sei o que de espaço de memória, era muito complicado. Os equipamentos eram enormes e tal. Mas aí a gente fez essa pesquisa, implantou o sistema pioneiro, né? E começou a dar certo essa novidade, né? E dá muito mais segurança na questão da identificação. O sujeito não pode dizer, não, eu não fui lá, levaram essa ficha, tiraram porque o cadastro antigo era uma fichinha feita à mão, não tinha nenhuma referência, dados que a pessoa dizia, não, meu nome é esse, está aqui o meu documento, e ficava nisso. Agora não, a pessoa, além de me entregar os documentos e eu escaneio todos eles, né? Além disso, eu tiro a foto digital e a impressão digital, quer dizer... Não tem erro. Não tem como a pessoa depois dizer que não foi. Eu tive até um caso que um dia,
corri o risco, inclusive, porque foi ao vivo e a cores, como se diz. Chegou aqui eu acho que era uma delegada da Polícia Federal, ou uma inspetora, algo assim. Olha, eu estou com um problema lá no porto de Rio Grande. Nós achamos que houve uma falsificação de um documento e eles apresentaram uma declaração, coisa assim, que teria sido autenticada por vocês. Como vocês têm um sistema eletrônico, eu gostaria de saber se vocês têm como investigar. E eu disse, vamos fazer. E chamei a chefe do setor lá embaixo e disse, bota aqui esses dados e tal. E pelo código que estava impresso no documento, deu para ver que tal dia, tal hora, minuto, segundo, tal pessoa esteve aqui e fez aquele documento. Então ele não podia negar que ele teria feito, né? E ela disse, é tudo que eu precisava. Então, assim, tem a segurança para nós, como tabeliães, no caso do meu caso aqui, garantir que não vão falsificar, não vão fraudar coisas em meu nome. E ainda assim tem gente que tenta, né, e faz, de vez em quando a gente pega aí umas vigaricezinhas aí, né, mas também para proteger o cliente, né, o cliente que poderia ter seus dados fraudados com muita facilidade antes, né, e agora cada dia fica mais difícil. Apesar de que eu sempre digo, né, que a gente vê em filme de policial americano, esse negócio assim, os caras põem o cofre mais seguro do mundo e acham um bandido que vai lá e acha um jeito de fraudar aquele. Olha, o pessoal, como se diz, se puxa aí, né, para fazer esses trambiques aí nessas coisas. Isso também é uma expressão que eu não sei se é criação minha, mas eu usei sem referir a ninguém, que eu digo que se todo malandro descobrisse como é bom ter sucesso e ganhar dinheiro trabalhando honestamente, ele viraria honesto por malandragem. Que é uma maneira de sim, porque não canalizar essa energia toda e fazer coisas positivas, né? Exatamente, olha, e tem uns que são extremamente inteligentes aí, né? Pena que canalizam às vezes para o mal. Mas olha só, nosso programa hoje já está chegando ao final, mas nós prometemos voltar amanhã com você, conversando ainda um pouco mais com o Flávio Bueno Fischer. Verbo.